E aí, minha nobreza, salve Maria. Gostaria de falar com você neste vídeo a respeito da realidade dos costumes. É um vídeo que talvez será base para esse canal, vou me referir a ele várias vezes. Não pretendo esgotar o tema, falar tudo o que há de se falar sobre costume, mas lançar aqui as bases. Por quê? Eu percebo, interagindo com o pessoal lá no Instagram, que existem duas visões que são talvez extremamente opostas. Por um lado, uma total relativização das normas litúrgicas em nome das tradições locais. Então aqui a gente faz assim, aqui a gente faz daquele modo, e como é um costume nosso, a gente pode fazer contra a lei litúrgica. Muitas vezes se procura até mesmo a permissão do bispo para fazer estas coisas. E aí a situação se torna um pouco mais complicada de explicar e de demonstrar que aquilo ali talvez não esteja totalmente certo, né? E de um outro lado, temos uma completa rigidez das normas litúrgicas de tal maneira que você não pode desviar nem uma vírgula, nem o ponto, nem uma letra que seja. E veja que, de certo modo, isso é importante. É muito importante, é bom, é salutar ter fidelidade às normas litúrgicas. Porém, isto não significa que a liturgia não reconheça oficialmente os costumes. Você pode se lembrar de um caso bastante recente, digamos, que é o caso de cobrir as imagens no quinto domingo da quaresma, a partir do quinto domingo da quaresma. Hoje no Missal está lá na página uma rubrica especial dizendo, mas antes, em algum momento, em edições anteriores do Missal, não havia aquela rubrica. No entanto, já se fazia isto. O que acontece aqui é que costume surge, brota de algum modo na vida litúrgica de uma igreja particular, ele então se populariza, os frutos daquilo vão se manifestando na vida espiritual, na piedade dos fiéis, e então chega o momento em que a autoridade competente, percebendo, beleza, os frutos daquele costume, permite ele, aprova ele oficialmente, introduzindo então nos livros litúrgicos. Esse é o processo pelo qual os costumes passam e que permite à liturgia ter um crescimento orgânico, que permite a ela adaptar-se e crescer, se desenvolver, sem ferir, sem trair os seus princípios mais essenciais, os seus princípios substanciais. O Código Canônico, a partir do Cânon 23, trata dos costumes. Ele traz uma série de distinções que são necessárias. Primeiro, no Cânon 23, ele fala: só tem força de lei o costume introduzido pela comunidade de fiéis que tiver sido aprovado pelo legislador, segundo as normas dos cânones seguintes. Daí vem o Cânon 24. Não pode obter força de lei nenhum costume que seja contrário ao direito divino. Também não pode obter força de lei o costume contra ou para além do direito canônico, se não for razoável. O costume expressamente reprovado no direito não é razoável. Cânon 25. Nenhum costume obtém força de lei, a não ser que tenha sido observado por uma comunidade capaz, ao menos, de receber leis com a intenção de introduzir direito. Cânon 26. A não ser que tenha sido especialmente aprovado pelo legislador competente, o costume contrário ao direito canônico em vigor, ou para além da lei canônica, só obtém força de lei se tiver sido legitimamente observado durante 30 anos contínuos e completos, mas contra a lei canônica que contenha uma cláusula a proibir costumes futuros, só pode prevalecer o costume centenário ou imemorial. Então veja que aqui fica bastante claro algo que vemos em manuais de liturgia antigos, como o curso de liturgia romana do Antônio Coelho e o curso de liturgia do padre João Batista Royce. Perdoe-me se a pronúncia deste nome não estiver correta. É possível, sim, introduzir costumes, mas não é de tal modo que se relativize as leis litúrgicas. Porque nós temos que entender que as leis litúrgicas não estão ali simplesmente como uma imposição
de uma autoridade que é chata e que quer dizer como que eu tenho que fazer as coisas. Sim, ela diz como que você tem que fazer as coisas, mas você tem que entender a motivação. As leis litúrgicas têm como motivo aquilo que já dizia o Papa Francisco na sua carta apostólica Desiderio Desiderave. Elas garantem ao fiel católico um culto que seja na modalidade, na identidade católica. Ou seja, as leis estão ali para proteger uma realidade sagrada que é anterior à própria lei. Então, se existe, por exemplo, uma lei que obriga a utilizar a patena de comunhão para a comunhão dos fiéis, porque antes da lei existe a natureza sagrada da Eucaristia, que deve ser preservada, deve ser cuidada, deve ser zelada. Então, a lei vem para proteger esta natureza sagrada. Todas as leis católicas possuem alguma motivação razoável para existir, de tal modo que dificilmente fazer algo contrário à lei será razoável. Aqui estamos tratando, é claro, do direito litúrgico. E os manuais antigos então estabelecem o mesmo que está aqui. Existem critérios para a introdução de um costume. A primeira coisa que se tem que ter em mente é a mentalidade. O costume não surge como um produto de um laboratório, de um padre que quer introduzir uma novidade, de um grupo de pastoral que quer ver qual novidade vão implantar na próxima missa de domingo para que se possa entreter o povo que participa. Não é esta a mentalidade. Normalmente o costume surge de maneira espontânea e com duas finalidades, uma das duas, ou para combater uma heresia ou a falta de fé. Então, por exemplo, aquele costume surgiu, que depois entrou a missa tridentina, de fazer a primeira genuflexão antes de levar a hóstia, no caso do sacerdote que celebra a Santa Missa. Então, se combate ali uma ideia, a ideia de que a hóstia só se tornaria corpo de Cristo quando estivesse à vista dos fiéis. Então, o padre faz a genuflexão antes para demonstrar que ali já está presente o corpo de Cristo. Claro, estou usando esse exemplo porque fica mais fácil de entender, mas não se deve fazer, né, no nosso rito atual. Foi removida essa genuflexão antes da elevação. E a outra finalidade para surgir um costume seria suprir, suplementar, cobrir ali uma lacuna ou uma ambiguidade na lei. Então, o próprio Código Canônico diz, Cânon 27, o costume é o melhor intérprete da lei. Quando a lei parece insuficiente, quando existe uma certa ambiguidade na lei, o costume pode servir para interpretar a lei e encontrar a resposta mais razoável. Então veja que a mentalidade para a introdução de um costume já é diferente. O motivo pelo qual a coisa surge já é diferente do que simplesmente introduzir novidades na comunidade pelo simples fato de que se quer fazer isso. É muito provável que é nesse sentido que se proíbe que, mesmo que seja sacerdote, se possa, por iniciativa própria, introduzir coisas na liturgia. Já conhecemos bem este princípio básico. E bom, os manuais então dizem que para a introdução dos costumes, temos os seguintes critérios, como eu acabei de ler aqui no Código Canônico. Primeiro, tem que ser razoável esse costume. E quando se fala razoável, quer-se dizer que ele tenha identidade católica, ou ao menos uma identidade que tenha potencial para ser catolicizada. E aquilo que está sendo introduzido é contrário àquilo que é decididamente católico, não deve ser introduzido, porque vai ferir a natureza da liturgia. E para que seja razoável, é bom que haja argumentos históricos, teológicos, simbólicos, morais, que fundamentem, que deem razoabilidade, que deem motivação mais concreta para a introdução daquele costume. É o primeiro critério. Tem que ser razoável. Segundo, tem que ser aprovado pelo legislador. Não significa que tem que ter um decreto do bispo, mas ao menos o consentimento para que aquele costume permaneça sendo executado, pelo prazo que aqui se colocou, de ao menos
30 anos contínuos e ininterruptos, no caso, né? O papel do bispo, quando se fala que ele é o moderador da liturgia, é fazer com que na sua diocese as leis litúrgicas sejam observadas tanto quanto possível. Então, quando se fala que o bispo é o moderador da liturgia, não é que o bispo é o dono da liturgia e pode introduzir leis contrárias ao direito litúrgico universal que vem da Santa Sé. Não é isso. Inclusive, a Redemption in Sacramento, de 2004, fala que o bispo não tem essa autoridade. O bispo, como moderador da liturgia, está ali para velar, para fazer com que as normas sejam seguidas, para velar que a natureza da liturgia seja respeitada. Então, se um costume é contrário a uma lei litúrgica e fere a natureza da liturgia, o bispo deveria ser o primeiro a corrigir a comunidade para que não se faça aquilo. É isso que se quer dizer com a aprovação da autoridade competente. Se o seu bispo permite este ou aquele costume, esse costume prevalece, depois ele se populariza, então os frutos bons demonstram, a Conferência Episcopal pode pedir à Santa Sé para que aquele costume seja introduzido nos livros litúrgicos. É o caso, por exemplo, da Velatio, né, da cobertura das imagens no quinto domingo da Quaresma. Então, veja, esses são os critérios. A motivação tem que estar correta, né? Não é simplesmente a novidade pela novidade. Tem que ser razoável, identidade católica ou catolicizável, digamos. Não sei se a palavra existe, mas estou aqui utilizando na falta de uma palavra melhor. Ser conveniente com a identidade católica do culto. Tem que ter sólidas motivações pautadas em argumentos teológicos, morais, simbólicos, históricos. Tem que ter a aprovação da autoridade competente ou ao menos o seu consentimento tácito, assim, o bispo não reprova este costume. E tem que ser observado por um tempo razoável. No caso aqui se pede o tempo de 30 anos contínuos, quando o costume não é contrário à lei. Então, para nos encaminharmos ao final deste vídeo, uma última distinção importante. Os 3 tipos de costume, para que a gente possa identificar quando que uma coisa pode ou não ser feita. Os costumes a favor da lei, favoráveis à lei, são aqueles que são permitidos pela lei, já se tornaram oficiais. É o caso, repito, de cobrir as imagens no quinto domingo da Quaresma. Os costumes fora da lei são aqueles que não estão aprovados oficialmente na lei, eles não aparecem nos livros litúrgicos, mas, ao mesmo tempo, não são proibidos. Eles estão ali numa zona neutra. Não são aprovados, mas também não estão contrariando nenhuma norma litúrgica. E os costumes contrários à lei são aqueles que ferem alguma norma litúrgica. Estes costumes, se eles se constituem em abusos litúrgicos, devem ser extirpados pela comunidade, ou, se ela não fizer isso, o bispo tem que corrigir. Se eles não constituem necessariamente abusos litúrgicos, é conveniente que não se faça, porque está indo contra a lei. Porém, se for um costume muito razoável, muito necessário, pode ser que ele persista, mas aí só o tempo dirá. E para estes costumes contrários à lei, está aqui dito no Código Canônico, é necessário o tempo de pelo menos 100 anos, ou os costumes já de tempos imemoriais. Esta é a realidade dos costumes na tradição, na lei, na vida litúrgica da Igreja, conforme o Código Canônico e conforme os manuais que eu citei aqui. Comente aqui embaixo se você já sabia disso, se concorda, se não concorda. Ah, Riquelme, perfeito, você falou tudo, está excelente. Ótimo, vou te dar um like aí. Ah, Riquelme, você não sabe de nada, né? Você é burro, só falou besteira, isso aí tá tudo errado. Tudo bem, comente aqui embaixo, vai ser um prazer te ignorar. Brincadeira, não vou ignorar ninguém. Comente aí, vamos interagir. A intenção aqui é que este canal se torne uma comunidade de pessoas interessadas pela liturgia católica, tal como ela é. Iniciemos este movimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E lembre-se, o culto é para Deus, sempre.